Estamos aqui mais uma vez abrindo as portas do Saramban com o nosso ilustríssimo professor. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre os livros infantis coreanos, mas para quem pensa que livro infantil é só imagem, é bobeira, é só para criança, não tem profundidade, assim, fica com a gente até o final desse episódio que vai se surpreender com tanto de coisa que a gente vai falar aqui, para você entrar nesse mundo com a gente. E a gente vai tentar deixar um pouquinho mais claro, né? O que são os livros ilustrados coreanos. Sim, então o foco do episódio anterior foi o mercado editorial brasileiro para livros infantis coreanos, e agora a gente vai adentrar de fato, né, e explorar então esse universo dos livros infantis coreanos. Então, bem-vindo de volta, Luiz, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite. 감사합니다. Então, a gente já puxa, né, para a primeira pergunta. Uma das questões que a gente conversou bastante no episódio anterior foi sobre livro-imagem, livro ilustrado, livro com ilustração. E assim, como você definiria esses termos para quem está totalmente por fora disso? Tá bom. Eu quero então falar 3 termos brasileiros para depois a gente pensar que na Coreia é um só. Opa, vamos lá. No português, a gente tem livros com ilustração, que são aqueles livros onde tem o texto verbal primordial e a ilustração ela acompanha. Esse é livro com ilustração. Não necessariamente precisaria ter ilustração, então ela poderia não existir. É o caso, por exemplo, Alice no País das Maravilhas. Você leu Alice no País das Maravilhas, você não precisa da ilustração. Você lê o texto todinho e termina a história. Os livros ilustrados são os livros em que a gente tem que ler palavra e imagem para a história fazer sentido. Então, por exemplo, Azul, Vermelho e Transpareço, da Song Hye-hwan, né, que é publicado aqui no Brasil pela Editora do Brasil. A gente não pode chegar ao final dele lendo apenas as palavras ou lendo apenas as imagens. A gente tem que fazer sempre a relação palavra e imagem para a gente compreender a cena e o todo da história. Isso é um livro ilustrado. Um livro-imagem é um livro como esse aqui. Boa Noite. Eu sempre falo errado o nome dela. Haewon-yeom. É um livro-imagem, ou seja, aquele que é composto por narrativa pictórica. Ou seja, ela é feita de imagem sequenciada de imagem. Então, a narrativa por imagem. Então, a gente tem que ler as imagens, mas sempre buscando o título. Então, nesse daí não tem nenhum texto verbal. Ou tem e ele é pouquíssimo. Às vezes existem pouquíssimas palavras, mas é majoritariamente imagem. Por exemplo, no Sombra, da Suzy Lee, a gente tem o grito da mãe, né? Além da onomatopeia, que começa aqui, né? Clique. Sim. E quando a mãe chama para jantar, ela dá um grito que invade a imagem, né? O jantar está pronto. Invade. Então, ela entra mesmo visualmente. Veja que é uma mancha visual que entra na que a gente estava lendo, que era só texto visual. E na mesma capa a gente vê como a própria palavra ela é meio visualizada, porque ela tem uma projeção de sombra. Sim. Aqui também a gente tem um espelho. No Onda, por exemplo, a gente tem um movimento das ondas na criação das palavras. Isso, na própria caligrafia, né? Isso, então, livro-imagem, ele é majoritariamente sem palavras, mas sempre vai ter um título. Então a gente tem que buscar esse título como se ele fosse uma flecha. Tipo, ele saiu do título. A gente fez assim, soltou a flecha e a gente acompanha até o final do livro essa flecha. Tipo, se tem sombra, onde é que tá a sombra? Se tem boa noite, é boa noite agora? A gente tem que sempre buscar isso. Então existem essas 3 terminologias na língua portuguesa. E na coreana a gente tem 그림책. 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 그림, imagem, check, livro. Essa palavra-chave, ela engloba todos esses livros. O livro com ilustração, o livro ilustrado e o livro-imagem. E nas suas aulas, né, como a gente já falou no outro episódio, a gente assiste suas aulas, né, acompanha. Também a gente fica sabendo do livro-objeto. Esse daí, ele se aproxima mais do quê? Então, o livro-objeto, ele na verdade, ele é um livro onde há uma noção mais consciente da objetualidade do livro. Aquilo que eu falei pra vocês, né, no episódio passado. Se esses livros aqui, eles têm o mesmo formato, é um retângulo os 3.
Quando a gente tem que decidir por onde começar a leitura, a gente está ficando consciente do livro. Se a gente pega esse livro e ele não é assim, a gente tem que fazer isso, a gente está ficando consciente de que existe uma lombada definidora de por onde que a gente tem que abrir o livro. Certo. E a gente busca, né? A capa é aqui mesmo? Aí você abre. Aí a consciência 2. Quando você cria um panorama, você se demora. E aí você fica... Eu vou fazer o meu movimento aqui, né? Assim, assim. O movimento mesmo de passar a página, olha o movimento que faz com as páginas. Como se estivesse criando uma onda. Uhum. E ela cai. E isso é um movimento de consciência da objetualidade do livro. Aqui é a mesma coisa. É quando, por exemplo, a gente sai da festa dela, que ela vai jantar, e ela dá tchau, né? Aí ela apaga a luz. E quando ela passa, a gente vê esse preto. Só que se a gente coloca isso aqui contra a luz, a gente vai conseguir ver a projeção Da sombra da página sombra da anterior. página anterior nessa página. Então, Uma o mundo pergunta. das sombras está presente nessa página dupla. Então, essa noção do papel. O que é que o papel pode fazer? Contra a luz. Então, você está saindo do livro e está pegando um papel. Uhum. Então, você está se tornando consciente da objetualidade. Aqui, quando essa personagem desaparece no meio, porque ela brinca, né, com o reflexo espelho. dela. É, espelho. Isso, perdão. Em espelho. Ela vai desaparecendo. Ela vai entrando. Aí ela entra. E fica isso aqui. Você fica consciente de que tem um livro que não acabou na sua mão. Só que alguma coisa está acontecendo onde você não está. Aqui no meio. E você não foi convidado. Então você tem que imaginar. E quando você vira, elas não são mais reflexo. Aí você volta. Mas o que foi que aconteceu? Então você está voltando no livro. Você está consciente de que alguma coisa aqui no meio aconteceu. Isso é lançar um olhar para objetualidade. E aí a gente chama isso como livro-objeto em uma das concepções. Existem outras muitas concepções, que é quando a gente pega um livro que tem uma textura diferenciada, uma gramatura de papel diferenciada, quando tem uma aplicação diferenciada. Por exemplo, se alguém coloca um tipo de impressão lisa, por exemplo, aqui. Ai, gente. Muitos livros, gente. Linhas da Suzy Lee. Aqui a gente tem uma aplicação. Vocês conseguem ver visualmente? Sim. Sim. Isso aqui é uma textura contra um papel fosco. Isso aqui cria um toque. Esse toque, ele diz o que é que vai acontecer dentro do livro. Quando você risca o gelo com patins, você tira uma situação, uma superfície fosca, ela fica lisa onde você riscou. Então você vive isso aqui, ó, já. Uhum. Isso aqui tá nos dando isso. Ele está falando pra gente, preste atenção no que é que muda, mas é uma coisa muito sutil, comparada, por exemplo, ao formato. Tudo bem, é Suzy Lee de novo, mas outros autores fazem isso também, Sim, entendeu? até em Balas Mágicas, né? A balinha, ela ganha um destaque, né? Isso, ela fica Na aqui capa, né? com Sim. isso. Eu posso pegar um livro brasileiro? Claro. Pode, vai lá. Esse livro aqui, quase ninguém viu, da Aline Abreu. Vocês estão vendo o tamanho dele. Bem grande. Uau. Capa dura, bem duro. Olha aqui a grossura dessa capa. Ela dá a impressão de que ela cria uma longitudinalidade, ela cria um crescente, ela cria um lugar onde algo pode subir ou pode descer. Durante essa história, esse girino, que vai virar um sapo, ele cai do local onde ele nasceu e ele cresce em outro lugar, com vários girinos outros. Então ele é um outsider, mas ele caiu. E ele busca essa subida para onde ele veio. Então, esse lugar aqui de colocar essa capa dura aqui nos dá uma ideia de algo que é difícil, que é possível, porque você vai abrir, mas que ao mesmo tempo ele está muito bem guardado. Então aqui tem uma noção de objetualidade relacionada à história. Mas isso aqui é um tipo de uso apenas da capa. Vejam, é a capa. O resto das páginas é comum. Uhum. Aí quando chega no final, quando essas duas famílias se unem, isso que acontece. Amplia. Então a família azul e a família vermelha se reuniu numa única família. Mas necessitou ampliar para que você se demore e compreenda essa união. Porque se fosse apenas aqui, você não pegava, você não via essa união dos dois. Limitado, né? Uhum. Você vê apenas o local onde eles se uniram. Você não vê eles unidos.
Então, isso aqui é outro recurso que faz com que a gente fique consciente da objetualidade do livro. Agora, além dessa questão, né, das categorias de livro ilustrado, livro imagem, a gente também tem, partindo para o lado de livros que tem esse apelo visual, a gente também tem os manhwas, os HQs. Então, assim, até por uma questão mercadológica, né, que a gente sabe que também na Coreia é muito famoso, os manhwas, os HQs. A gente tem também HQs coreanas que vieram para o Brasil. A gente tem também os webtoons, que é uma outra mídia, né? É uma mídia para celular, mas que também está vindo para o Brasil em formato físico, né? E assim, qual seria a maior diferença entre o livro ilustrado e, por exemplo, o manhwa e o HQ? Essa foi uma pergunta que a Bruna me fez em aula. Então, gente, existe toda uma linguagem dos quadrinhos que ela surgiu ali nos anos 20 e 30. Na Alemanha e nos Estados Unidos. Eu não vou ficar professoral, juro. Tá bom. Mas é que essa linguagem, ela diz muito sobre a linguagem do cinema antes da chegada da televisão. Então, o cinema ele é feito originalmente de fotografia. Então, são vários quadros fotografados sequenciados. E aí você coloca isso junto, isso cria movimento. A linguagem do quadrinho é mais ou menos pegar os quadrados do cinema e botar um atrás do outro. Uma linguagem sequencial. E aí você acompanha o que é que está acontecendo com o balão de fala. Às vezes não vem no balão de fala, né? Principalmente nas HQs coreanas que entram em vários lugares. Mas é interessante pensar como é linguagem verbal e visual num formato sequenciado por quadros. Então, se eu fosse dizer, então existem os livros ilustrados, que os quadros seriam as páginas, mas existem livros ilustrados que usam a linguagem dos quadrinhos. Então, você fica, é quadrinho, é livro ilustrado, aí, a quem importa definir se isso é quadrinho ou se isso é livro ilustrado? A editora ou para um leitor aficionado de um gênero? Então, ambos fazem uso de linguagem verbal e visual. Eles necessitam, não tem como você ler um quadrinho sem ler palavra e imagem. Sim. Assim como, por exemplo, os quadrinhos mesmo, os comics, né? Eles surgem ali nos anos 40, 50. Sim. E isso é resultado da TV. Porque a TV ficou popular. O que começou como um HQ lá nos anos 20 e 30 se adapta para ficar uma coisa ainda mais dinâmica, mais bang-bang, de super-herói. Então fica mais rápido ainda. Então você lê assim, sentou, acabou. Lê um mangá, gente. Você lê, sentou, acabou. Porque é muito rápido. É uma leitura muito rápida. Como se fosse um episódio. Então tem essa linguagem quase audiovisual no quadrinho. Aqui não. Aqui a gente já tem uma linguagem de artes plásticas de quadro. Que a gente se demora, que a gente fica ali parado, sentindo. No quadrinho, por ser sequenciado, a gente obrigatoriamente tem que ir pra próxima. Porque já tá na nossa frente a próxima. Sim, senão você pega spoiler. E aí eles cortam no balão de fala uma coisa que tem que continuar na próxima página. E aí você tem que virar. Então, tem que ser muito mais rápida a leitura do quadrinho comparada a de um livro ilustrado. Mais uma vez, tem livro ilustrado que faz uso da linguagem do quadrinho. Por exemplo, De Flor em Flor, que é um livro do John Arnold Lawson e do Sidney Smith, publicado pela Companhia das Letrinhas. Eu não trouxe, mas ele é linguagem de quadrinhos. Só que ele, ainda que faça uso da linguagem dos quadrinhos, ele é muito pausado. Então, você tem que ler pausadamente cada quadrinho. É uma questão mais mercadológica mesmo, né? Mais objetiva. É o que você falou. Quem tá lendo, acho que não se importaria muito, né, nessa diferenciação toda, né? Entendi. A pergunta, então, está muito bem respondida. Então, assim, entrando um pouco mais agora nisso de literatura coreana... literatura infantil coreana, literatura infantil brasileira. A gente já falou um pouco disso no outro episódio, mas o que assim, você consegue traçar como as principais diferenças entre essas duas literaturas? Coreia e Brasil. Tá, agora eu posso falar um pouquinho da história da literatura infantil coreana. Pode, sim, senhor. A história da literatura infantil coreana completou 100 anos ano passado, né, em 2022. Ela inicia em 1922 com Bang Joon-hwan, que era um poeta ativista
que estudou psicologia no Japão. Ele era filho de um cara que tinha uma gráfica de revista. Então, ele tinha todas as coisas prontas para que ele pudesse agir. Só que quando ele foi pro Japão, ele entendeu que existia uma coisa chamada criança. Que na Coreia não existia. Existia o sujeito, mas a palavra não existia. Tanto que a palavra que a gente usa para se dirigir a esse sujeito pequeno, que não é um adulto, era sonyeon, né? Que é uma palavra de origem chinesa para falar jovem. Então não existia a palavra criança. Existia essa ideia de tom, né? Que é uma coisa que tem a ver com pueril, com frágil, com algo que você tem que cuidar, que também tem essa origem chinesa. Mas a palavra orini, orida, orini, aí tem esse último i, que é de subjetivação, né? Que é essa sílabazinha que a gente coloca para dar uma subjetividade para o que veio antes, né? Orini. Essa palavra foi criada por Bang Joon-hwan em 1922. Então, ele criou a palavra criança na língua coreana em 1922. Então, passa a existir criança. Antes era apenas jovem. O pequeno adulto, né? Pequeno adulto. Né? Então, assim, jovem podia ser 0 anos, 17 anos. Nossa Senhora. E lembrando que adulto na Coreia naquela época, né, de 1910 a 1930, mais ou menos, é 12 anos. Já tá trabalhando. Já tá fazendo serviço braçal, já tá fazendo um monte de coisa, né? Então, veja as mulheres de conforto. Eram meninas. 10 a 13 anos. Então, quando a gente pensa nisso, essa ideia de criança, ela é muito recente, mesmo no que a gente chama de Ocidente. No Ocidente é uma noção do século XIX. Mas na Coreia, essa ideia surgiu em 1922. Aí, Bang Joon-hwan criou essa revista, que também tinha esse nome, Orini. E ali ele reuniu. Ele, enquanto poeta, fazia tongshi, que era poesia para crianças. Ele, a partir das tongshi, ele reuniu pessoas que se interessavam também em se comunicar com essas crianças como o futuro da Coreia, já que eles estavam ocupados pelo Japão. Aí a gente poderia entrar e vai ter um podcast, eu imagino, sobre ocupação japonesa, né? Tem então, livros que falam sobre isso. Quem né? chegar lá vai entender o que eu tô falando. Então, teve essa ocupação durante 35 anos. E aí, essa revista surge nesse período. Ela vive durante esse período, eu acho que quase 10 anos. Que vai de 22 até 1931. Então, ele cria ali essa palavra e ali ele reúne quem faz dongshi, poesia para crianças. Ele faz dongkyo, que é música para crianças, canções para crianças, que são as famosas canções de niná, que é a partir de poesia. E aí, quando chega na década de 30, a gente tem as donghua, que são as histórias para crianças, né? A gente poderia chamar de conto de fada, mas não funciona como conto de fada. Funciona mais como conto para criança. Então, é história, narrativa para criança. Só que essas três coisas, elas estão buscando que todas essas pessoas envolvidas, escritores, musicistas, compositores, eles buscavam a dongshim, que a gente poderia colocar no português, né? O coração da criança, né? Buscar o que é a essência da criança e cuidar disso. Por que cuidar disso? Porque estava naquele contexto de ocupação, onde a cultura coreana estava sendo suprimida. Inclusive, falar coreano estava sendo proibido a partir da década de 30. Então, nesse contexto, como que a gente vai preservar isso? Vamos escrever, vamos criar para esses sujeitos que agora têm nome, Orini, e vamos escrever em Hangul para eles. Eles vão ler em Hangul. Então, eles vão ser alfabetizados, que estava tendo um movimento de criação de escolas na Coreia durante a década de 20. Mais uma vez, gente, aí tem que ter toda uma história de ocupação japonesa. E aí, a gente vê que, durante esse processo, quem que vai olhar para a criança se os ativistas eram adultos? Então, as crianças realmente eram o futuro. Então, eles investiram nessas pessoas, esses sujeitos, que agora tem o I, eles ganharam essa importância. E a partir daí surge a literatura infantil coreana. Então, há um lugar aí desse buscar e cuidar desse dongshim que está presente até hoje nas literaturas que são produzidas lá. Então, esse cuidado com a criança, esse cuidado com o coração da criança, ele foi colocado em regra pelo Bang Joon-hwan. Ele criou 7 regrinhas do que é que pais, escritores, professores, sujeitos, cidadãos tinham que fazer com as crianças. Ele criou o direito humano das crianças na Coreia, antes da Declaração de Direitos Humanos das Crianças criadas na Europa. Então, assim, o cara chegou na Coreia, depois de se formar no Japão,
criou a palavra criança e logo em seguida ele começou a produzir para criança e ele criou a Declaração de Direitos Humanos para Crianças na Coreia. Nossa, é muito interessante ver como que a literatura caminhou junto, né? Ele fez essa... Como é importante, né? A narrativa para manter essa essência da criança. E, como a gente estava falando, isso tudo num contexto de ocupação japonesa. Então, não só fomentar nessa criança esse coração da criança, né? E essa liberdade criativa e tudo isso, mas de manter a essência coreana, né? Tem todo esse papel Isso. importante de nacionalismo também. Resistência, né? Resistência pura. Por isso que eu falei, ele era um poeta e ativista. Ele era um cara que agia. Ele foi um dos criadores de uma sociedade de infância. Ele participou de uma sociedade para os jovens a princípio, e depois ele criou uma sociedade de criadores para literatura infantil. Então, eram vários poetas, musicistas. Inclusive, durante esse período, foi criada inclusive uma faculdade para quem criava canção, Dongyo. Então, você pensa, muita coisa que acontecia e o Japão não estava prestando atenção porque é para criança. Então, isso é uma coisa que, inclusive, aqui no Brasil aconteceu. Ninguém olhava para a literatura infantil e aí... Esses grandes nomes que a gente tem até hoje aqui no Brasil, Ana Maria Machado, Ruth Rocha, escreviam, o Ziraldo, escreviam criticando e ninguém percebia porque era para criança. Por que ia fazer censura? É criança. Exatamente. É muito... desculpa. Pode falar. Não, então, é muito legal isso, que o foco, né, dessas duas literaturas, a coreana parece que se aproxima mais da canção, da poesia, de enxergar mais a criança enquanto esse sujeito artístico também, né? Do que aqui. Eu não vejo muito esse movimento aqui. Acho que talvez essa seja uma das principais diferenças entre as duas literaturas, né? Muito bem, Bruna, por ter colocado isso. Porque, de fato, né, por ter essa noção de cuidado com a criança muito forte, né, quem produz para ela tem um movimento aí que é muito ético, né, no sentido de eu sou um sujeito, um cidadão. Aí a gente está falando de confucionismo, né? Ainda parte de um coletivo, né? Sim. Então, dentro desse coletivo, que é uma nação, a gente tem que cuidar dos nossos. E no confucionismo, o maior cuida do menor. Então, essa noção de cuidar da criança e prover para ela esse ambiente é, inclusive, o espaço para que ela seja criativa. Então, sim, essa literatura ela tem muita sonoridade. Então, a gente viu em sala de aula o quão sonoro né? A gente lê um livro infantil coreano. Ela também tem muito de poesia, porque às vezes é muito conciso, né? Por exemplo, o Rio, da Suzy Lee, é muito conciso. Então, eu tô lendo uma poesia, ou tô lendo um livro ilustrado. E essa questão da narrativa, ela pega essa infância, por isso que eu falo que serve para todas as idades, né? Porque pega essa infância e vai carregando até o fim. Ela vai cuidando disso. Então você não sai arrasado. Você sai com alguma coisa ali cuidada, né? A diferença daqui, eu vejo que aqui tem o que dentro dos estudos literários da literatura infantil a gente chama de o adulto escondido. Então quem escreve tem esse vertical. Quem escreve tá aqui em cima e quem vai ler tá aqui embaixo. Não estou dizendo que são todos os autores que fazem isso. Sim, sim. Mas, tradicionalmente, dos anos 60 para cá, é assim. Então, é um adulto que escreve para uma criança. Então, tem uma visão que infantiliza o leitor. Aí, às vezes, o livro fica como bobinho. Você lê e fala, eu não preciso ler de novo, eu já entendi. Enquanto quem olha para a criança nesse sentido de equiparidade, de igual para igual, horizontalmente, como os coreanos fazem... Então, há uma outra coisa aí, que é falar, eu estou no seu lugar, você está no meu lugar, a gente se encontra aqui, no meio do caminho. Então, não tem esse olhar para a criança como se fosse menor. E isso é muito importante. Isso foi o que o Bang Joon-ho fez na criação da declaração dele. Vamos olhar para a criança na altura dela. Não fale com a criança com autoridade. Fale com ela com gentileza. Então, eu acho que isso é um guia até hoje. E se a gente chega num livro desse, qualquer que seja só de imagem, seja com palavra e imagem, ele tem um cuidado de falar com a gente, com a criança. Não de para a criança. Então, é uma de infância para infância. E não para a infância. Essa ideia de que é um genitivo,
é muito importante de ver a diferença. Porque para é um destinatário. Uhum. O dia é um genitivo. Vem e vai. O para só parte. Então, eu acho que tem essa diferença. Principalmente aqui. Eu pouco vejo livros infantis coreanos que têm isso. Por mais que tenham. Que são os livros mais moralizantes. Entendi. Que tem que extrair uma moral no final da história. Você entendeu? Você aprendeu? Uhum. Entendi. Até dentro disso que você falou agora, sobre essa forma horizontal. A gente percebe que muitos livros infantis coreanos acabam tocando em temas que são temas, assim, muito profundos, assim, e que são discutidos nas rodas dos pais, e, assim, e trazem isso para o livro infantil. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre os principais temas que são abordados nos livros infantis coreanos e como os autores fazem o uso da linguagem para trazer esse tema para a infância. Tá bom. Então, essa também é uma noção mais ou menos que eu já respondi, mas já tá atualizada, porque as coisas vão mudando. Uhum. Na literatura infantil coreana, a grande maioria da produção é focada na linguagem representacional do dia a dia. Então, a literatura da Suzy Lee é isso. É o dia a dia. É aquela coisa que você viveu durante 5 minutos e que se torna uma história completa. É a banalidade, né? É o banal sensivelmente explorado. Sim. Né? Então, deixa eu mostrar que esse aqui eu não mostrei direito, né? Esse aqui é o Linhas, da Suzy Lee, que é um livro-imagem. Nesse aqui, a gente tem aqui a entrada desse espaço onde você tem uma folha de papel, uma borracha e um lápis, representados num livro. Uhum. Então, a gente está voltando ao fato de, eu tô num livro ou eu tô entrando numa prancheta? Ó, a noção de livro aqui. E aí, quando você vai avançando, você percebe que essa personagem, aqui, né, a assinatura dela, pula a página e você desce no desenho. Aí você acompanha ela no momento em que ela tá patinando no branco. Aí você associa o quê? Branco, neve. Isso aqui é papel. Chega um momento que ela não gostou do que ela fez enquanto autora e ela amassa isso. Aí você fala, ué, mas não era a história? Ah, alguém tá desenhando. Quem que tá fazendo essa história avançar? Sou eu que tô virando a página. Mas ela só tá dançando no gelo. Olha a simplicidade. É você rodopiar no gelo. No caso aqui, é você pegar um lápis e rodopiar no papel. É uma coisa muito simples. Que toda criança faz. Toda criança faz. Se tiver um espaço em branco, uma parede, ela tá fazendo. Então, esse aqui é uma das características, né? Um outro tema é relação familiar. No Balas Mágicas, né? Então, essa relação familiar, que é uma coisa bem coreana, inclusive, né? Estamos falando de família. Então, essa relação familiar, ela é muito importante na criação de elos. Então, assim, essa relação familiar, não quero dizer que esses gêneros, eles estejam limpos, individuais. Eles estão sempre se mesclando, eles sempre se misturam. Por exemplo, no Onda, a mãe aparece no final. Então, é uma mãe que levou a filha pra praia. Né? Então, a relação familiar está muito aí. E você sempre vê uma perspectiva que é da criança. Por mais que tenha adultos, por mais que tenha mais velhos, é sempre na perspectiva da criança. E a relação que ela mantém com o pai, com uma avó, mesmo com o cachorro. No caso de Eu Sou Cachorro, né? Que o protagonista é o Bolinha, que é esse sujeito maravilhoso. Engraçadíssimo. Cheio de humor, cheio de ironia. Um vira-lata clássico. Tem irmãos de todas as raças. Aqui, na perspectiva do animal, a gente está na perspectiva dessa personagem, tal como uma criança. Então, olha para onde a gente está olhando. Ele recebe um grito do pai, mas o que importa é como ele sentiu o grito. Então, existe isso, relações familiares. Nessa questão das relações familiares, existem vários temas que podem ser tanto como você se vincula com esses sujeitos, ou você lida com essas ausências, ou você sente falta disso. Existem livros que falam sobre como a minha avó vive no interior, que é um clássico da Coreia também. A família, mais velhos vivem no interior e a família está na cidade. Então, a saudade que você sente disso. Ou então as reuniões familiares, né? Chuseok, Solá, e você tem reuniões familiares. Então, aquela festa. Então, tem uma representação cultural muito forte.
Essa é outra tendência. Representação cultural muito forte. Nesse sentido, se aproximaria mais ou menos do que esse livro significa. Esse daqui... Esse livro é maravilhoso. Que não tem tradução para o Não tem português. tradução? Infelizmente. Paektu Sanyagi, né, que é do Lee Jae-soo, que é o autor de Guarda-Chuva Amarelo, esse aqui é o primeiro livro ilustrado coreano de 88. Nesse livro, o Lee Jae-soo, que é um pintor originalmente, ele conta a história do surgimento da Coreia a partir desse monte, que é o Monte Baekdu. E ele conta como se fossem pinturas clássicas coreanas. E você vê aqui uma representação visual dessa pintura e o texto pequenininho contando. É um livro ilustrado. Você tem que ler as duas linguagens, mas ainda assim o que impera? A leitura visual. Imagem. E aí você pensa que aqui é uma história de como contar como foi que o país surgiu, a nação surgiu. E aí conta toda a história de invasão, de transformação. Aí tem os mitos. Que mitos são esses? Aí você tem aquele memorial de cultura coreana de que animais são esses, né? Então, tem esse cuidado de representação cultural. Então, eu poderia colocar esses três, mas eu também colocaria o quanto tem Tonghua até hoje. Esse livro aqui é um clássico Tonghua. Esse livro aqui é como se fosse um conto de fadas feminista. Essa princesa, a gente viu uma representação de fosse uma menina comum, né? Ela é uma garota comum. A Princesa Indomável, da Igumi, com a Ko Chon-soo, publicado pela Casa 8. É a história dessa princesa. E ela vive num castelo onde o pai gosta de flores. A mãe está adoentada. E ela tem que ir para a aldeia conhecer as pessoas que moram no reino dela. Para ela se tornar gente, né? Para ela se socializar com as pessoas. Para ela poder governar sabendo quem são essas pessoas. Olha a humanização aí, né? E aí, nesse processo, ela conhece esse garotinho que conta a história de um mito que ela conhece, que é a Princesa Indomável. E aí ela fala, eu conheço a história da Princesa Indomável só até aqui. E quando ele vai contar, que quem conta é a harmonia dele, olha os elos familiares aí. Ela fica sabendo que essa princesa era super independente, que ela não precisava casar, que ela estava de boa. Só que essa independência fazia com que pessoas conservadoras no reino falassem assim, esse reino não é pra gente, não. E aí tudo se transforma. Não vou contar a história. Mas é isso, e ela aprende sobre isso. Ela, enquanto princesa, que tá aprendendo como governar, fica sabendo que existia essa princesa, que ela tinha medo de ser comparada a ela, porque ela causou um caos no reino antigo. E ela falou assim, não quero ser essa princesa. Quando ela sabe a história, ela fala, eu quero ser essa princesa. Esse tipo de livro, como que é a recepção dele na Coreia? Com um tema um pouco espinhoso, esse tema. Ele é um pouco espinhoso, mas olha o que acontece. Como ele é contado de maneira muito sutil, porque você vai pegando aos poucos, né? É uma coisa que você só pega quando você termina. E você fala assim, agora eu já li. Aí já era, né? Pronto, já foi. Já foi. Então é um tipo de leitura que você se encanta, porque a Igumi, ela é maravilhosa. Ela escreve para crianças desde 1980. Eu acho que ela é tipo, se a Suzy Lee é a principal ilustradora, a Igumi é a principal escritora de literatura infantil lá da Coreia. Hoje em dia ela tá escrevendo para adultos. E pensar que o trabalho dela com texto, você vai acompanhando, você vai lendo, você fica assim, gente, tem um feminismo aqui em algum lugar, eu só não tô sentindo, mas tem. Mas tá lá. Então, assim, essa representatividade feminina, na verdade, reflete a cultura coreana também. Porque é um livro escrito por mulher. E ela, a Igumi, escreve histórias feministas desde 1980. Então, as histórias dela têm todas uma pegada feminista. É muito suave. Não quer dizer que as pessoas estão captando. Mas, assim, se há resistência, você já terminou de ler. Já foi, né? Você já leu. Incrível. É muito inteligente a autora. Escritores. Muito bom. Esse é mais um caso de um escritor ativista. Sim. Dentre vários, né? Aliás, eu acho, assim, que grande parte dos livros que vêm pra cá são de mulheres, né? São de autoras. Eu acho que o único que veio com o nome de homem foi aquele. Guarda-chuva amarelo. Guarda-chuva amarelo. De resto, é tudo mulher. Você vê a força das mulheres na literatura coreana. É a literatura coreana infantil e adulta. Adulta também, Adulta sim, também. sim. Adulta também. Como disse no evento a professora Yun, né? Ela perguntou para uma crítica literária, acho que foi em 2021. Ela perguntou, cadê os autores, né? Que quem fez a literatura moderna e clássica foram autores homens, obviamente, né? Sim. E aí, desde os anos 70 pra cá, mulheres que
que dominam e que ditam as regras. Maravilha. Muito bom. Tem que ser assim mesmo. Concordo. Então, a gente aí passeou por vários livros, né? Que já estão publicados aqui, outros não, né? Como o caso do Paektu Sanyagi. Sonyagi. E, bom, a gente sabe, né, que em breve a editora Kaikai, que é uma editora independente, vai lançar aí 2 livros coreanos também, que é Igualzinho e Rolando. Isso, certinho. Mas e em formato bilíngue, o que é algo que esses outros aqui não têm. Isso. Então, a gente queria entrar um pouco nesse assunto também com você, porque, bom, a área cultural, né, a agência está por trás deles, não é? Isso. E, então, assim, para começar, como que foi esse processo de deixar o livro bilíngue, né, então, português e coreano? Foi muito difícil? Difícil não foi. A questão é, a gente já teve um experimento aqui no Brasil, que é esse livro, né, O Metrô Vem Correndo, do Dong Jun-shin, Shin Dong-ju, que foi publicado em 2011 pela Kozak Naif, traduzido pela professora Yun. Uhum. Esse aqui foi um caso, você fica perguntando, por que foi bilíngue? É o tipo de dúvida que a gente fica se perguntando e será que conversando com a editora eu vou saber? Porque a Hallyu não era isso tudo lá em 2011. A Hallyu estoura mundialmente em 2012 com Psy. Sim. Então a gente fica pensando, isso veio antes. Então já foi um experimento. Então chegar na Kaikai, que é essa editora que publicou A Tela de Yulu, que é chinês e coreano, foi publicado na Coreia e na China ao mesmo tempo. Chegar nesses livros bilíngues, eles respondem tanto a trazer literatura coreana, mas também o interesse pela cultura coreana. Então, o interesse pela cultura coreana, como eu falei, tem a ver com essa questão de consumir a cultura de maneira narrativa. No caso dos livros bilíngues, eles trazem a língua coreana, eles trazem uma história, que foi criada por um autor coreano, mas que, por ser literatura, tem isso, né, de poderia ser em qualquer lugar. E no caso desses dois, assim como a editora Kaká, que tem 2 livros bilíngues, chinês e português. Os 2 são fábulas. E esses 2 coreanos que a gente traz também são fábulas. Então, são as histórias contadas na perspectiva do animal. E que geralmente esse animal é uma criança. Então, pensar que esses livros, eles têm esse lugar de... É um livro para crianças, é um livro que tem a língua coreana, que a gente pode fazer o comparativo se a gente entende as 2 línguas. Mas se a gente está aprendendo a língua coreana, a gente pode começar a ensaiar uma leitura de uma narrativa que não é apenas a frase completa, né? Eu me chamo fulano, né? E me dá. Então, é um livro que também funciona nesse sentido. Então, ele responde a uma demanda do público. Porque na área cultural, a gente recebe muita mensagem, principalmente no Instagram. Vocês têm livros bilíngues? Olha, tem essa procura. Pra quem estuda coreano, né? Para quem estuda coreano, para mães cujos filhos estudam coreano. Minha filha tá aprendendo coreano, eu queria uns livros bilíngues, e não um livro só coreano. Aí você fica, olha que interessante. E é uma necessidade de ter esse contato com a escrita também. De ver a escrita. Porque, por exemplo, nesse livro aqui, né? Foi mantido... Esperando mamãe, perdão. A gente tem aqui uma manutenção visual dos textos em coreano. Sim, nas placas da cidade, né? Sim. Uhum. Mas aqui a gente não tem a tradução disso. Então, visualmente, tá lá. É uma presença. Então, você tá consumindo isso em alguma medida. Agora, com os livros bilíngues, você consome isso em coreano, num texto que tá em português também. E aí você consegue ler as 2 coisas. Você aprende se você estiver aprendendo a língua, mas você está em contato com aquilo. Porque, às vezes, as pessoas querem consumir, mesmo não estão aprendendo coreano. Elas querem estar em contato com a língua. Por exemplo, a logo. A nossa logo, elas estão né? interessadas pela logo que está em Hangul. Uhum. Então, existe isso também. É uma curiosidade do público que consome cultura coreana. Às vezes, elas nem estão querendo aprender a língua, elas só querem estar em contato com a cultura coreana em alguma medida. Por exemplo, a minha máquina de arroz é coreana. Aí tem os botões em coreano. Sim. Uma amiga perguntou, o que é que isso aqui quer dizer? Isso aqui faz isso. Mas, tipo, aquilo chamou a atenção. Sim. Isso já gera um interesse. Uhum. Então, é uma coisa que é curiosa. Então, e as editoras estão começando a notar isso, porque se você pegar... Agora saiu Amêndoas. E saiu na capa o título em coreano também. Entendeu? Então, já vem ali o Hangul na capa, que você já pega que isso tem a ver com Coreia, Hallyu.
né? É uma forma também de chamar a atenção, né, do público. É uma forma de consumo da cultura coreana e apreciação, porque se vem em coreano, eu também penso que isso diz muito sobre, olha isso aqui como é importante. Você vai ler sobre isso aqui, entra nesse contexto, né? Total. Isso foi uma coisa que, por exemplo, para esse livro, Consegue Ouvir Meu Coração, foi uma decisão geral da ARA. A gente estava em 7 pessoas traduzindo esse livro. Aí, vamos deixar em português tudo. Vamos deixar em português tudo, em vez de deixar coisas em coreano. Porque como é um livro-imagem, as poucas informações verbais poderiam gerar... Mas o que está escrito? Então a gente preferiu traduzir tudo. Mas assim, se fosse com um livro como esse, que tem placas em coreano e que pouco importa o que as placas dizem, mas contextualizam, isso também diz muito pro interesse de quem quer consumir isso. Então, eu acho que a capa do Amêndoas, trazer essas informações visuais, porque afinal a língua coreana é muito visual, né? Trazer isso e para esse público que quer consumir Coreia, mesmo quem não esteja aprendendo, satisfaz a todo mundo. E as editoras estão sim respondendo a isso. Eu acho que isso pode se tornar, não tenho certeza, né? Eu só estou hipotetizando que isso pode se tornar uma tendência de livros coreanos que estão chegando, no sentido de poder vir mais livros que façam isso, de serem bilíngues. Pode sim ou não ser usado para aprender ou aprimorar o coreano, mas você está em contato com aquilo. Aquilo também ser um fator de a pessoa ir atrás do livro porque está com coreano e português. Por mais que ela não saiba coreano. A capa do Semantic Error também veio. Não na capa de fora, mas a capa de dentro, né? Que mantém a capa original. E por falar nisso, eu posso também mostrar veio. isso aqui Pode, rapidinho? esse aí pode. Claro. O Roger Mello, ele é um autor brasileiro, clássico. Ele é ganhador do Hans Christian Andersen lá em 2014. Ele é super amigo da Suzy Lee, inclusive. Ele já foi pra Coreia umas 30 vezes. Caraca. Ele convive muito com Kang Woo-hyun, que é um dos caras que mantém a ilha de Nami, que é a ilha dedicada à literatura infantil na Coreia. E ele já criou livros com Kang Woo-hyun e tal. E nesse livro aqui em específico, o Roger Mello é um grande ilustrador e criador de livros. Ele escreveu. E quem ilustrou foi o sobrinho dele. E aí esse livro aqui, ele conta a história de uma personagem de mais ou menos uns 6, 7 anos. Na ditadura brasileira, então nos anos 60. Não diz isso, né? A gente interpreta isso. E os pais dessa menina desaparecem. E uma das cenas... Essa menina é a do título, a Clarice. A Ela Clarice. é a protagonista. E ela tem esse nome que nos faz referência à nossa Clarice. Sim. Perdão não ter falado. Clarice, Roger Mello, Felipe Cavalcante, da Editora Global. E aqui nesse livro, o primo da Clarice, ele é um cara resistente à ditadura e ele se interessa pela cultura coreana do norte. Então ele tem esse viés mais comunista. Aí o que acontece? Os livros nessa época, eles eram escondidos. No caso da família da Clarice, eles jogavam os livros no rio. Botavam numas caixas assim e jogavam no rio para esconder os livros. Aí o primo dela mantém esse livro que chama a atenção dela porque ele é um livro vermelho e numa língua que ela não entende. Que é o coreano. E aí, o Roger Mello, ele fez isso esse livro, por contar a história da Clarice, né? Que é uma história que não deveria estar sendo contada, porque foi da ditadura. Ele cobre o livro com a sobrecapa, que é um clássico da época da ditadura. Você cobrir os livros, né? Com as verdadeiras capas, com outras capas, para que a ditadura e a censura não pegassem seu livro. Ele cobriu isso e botou aqui embaixo dessa jaquetona, Check, né? Livro proibido. Que é o livro que a Clarice tenta ler e ela não entende. Então ele deixou em coreano, em vermelho, e colocou, né, livro vermelho ou livro proibido no livro da Clarice. Ou seja, uma história que não deveria ser contada. Aí a gente tira essa capa aí. Mas essa história é do Check ou é da Clarice? Literatura. Então esse é um caso onde a letra coreana atrai, às vezes. Nossa, que interessante. Isso é um fator de interesse. Uma criança que não entende a língua, na personagem. Ela quer o livro porque ela não entende. Então, isso diz muito sobre esse interesse. E tá crescendo cada vez mais. Eu acho ótimo, porque eu acho lindo pegar a capa, tirar a contracapa e lá dentro tá lá o hangul bonitinho. Sim. Inclusive, aquelas 4 graphic novels, né, que se fala da Gentry Kim, né? Todas, A Espera, Grama,
Cães e June, todos têm, né, a contracapa. Você tira a jaquetinha e tá o título em coreano. Eu acho chique demais, né? Eu acho que, assim, até quem não entende coreano, né, e tudo, ter um livro que tem ali uma língua, entre muitas aspas, né, exótica, distante, é algo de se orgulhar, não sei, de pôr na estante, assim, eu acho muito... É um a mais no contato com a literatura coreana. É um plus. Como o Luiz falou, até uma máquina de fazer arroz, né? Uma panela de arroz, só porque tá escrito em coreano. Nossa, quero, ou alguma coisa assim. Sempre, diferente, né? Gostei. Nossa, incrível. Acho que é uma estratégia, assim, que é muito sagaz e pode dar muito certo aqui, essa... Eu acho que vai dar certo. Eu acho que está dando certo. A gente está iniciando uma coisa que pode funcionar mais ainda, porque as pessoas querem saber mais sobre a cultura. E veja, elas querem saber mais sobre a cultura numa perspectiva de eu quero saber não por aquilo que os dramas me apresentam apenas, não por aquilo que a música às vezes me diz apenas, mas numa outra perspectiva. Às vezes eu quero saber o que é mais ou menos que os coreanos pensam. Uhum. Como pensam, como agem. Não, aí parece coisa de Globo Repórter, né? Mas você fica pensando, eles querem entender isso numa perspectiva contada. Eles não querem simplesmente ser essa informação aqui, ler esse quadro. Não, eles querem acompanhar isso. Então, por isso que os livros também não ficcionais de literatura estão fazendo sucesso. Porque eles contam como os coreanos pensam. Sim, inclusive nisso que você fala, sobre querer saber mais. Esse livro do Monte Baekdu, nenhuma editora brasileira se interessa, porque, assim, a gente falando tudo isso agora, de como as pessoas têm esse interesse em saber mais da cultura. Esse é um livro que fala da fundação, né, da Coreia, e toda uma contextualização também sobre a importância da natureza, da relação humano-natureza, assim. Sim, eu acho assim, gente, seria um deleite para quem gosta de Hallyu, quem quer saber mais. Editoras, eu represento, tá? Podem falar comigo, Luiz Girão, me procura, Área Cultural nas redes sociais. Olha, eu com certeza já compraria na hora. Mas esse livro aqui, ele conta realmente a história e eu acho legal pensar que eu tô negociando alguns livros que tem uma perspectiva mais de... Como é que a gente pode dizer? Festas culturais. Isso também interessa. Então, tem algumas editoras que se interessam por isso. Esse livro aqui tem um porém extra. Ele é muito longo. O Baekdu Sanyagi. Ele é um livro que tem mais de 50 páginas. E um livro ilustrado geralmente tem 40. Então, um livro muito longo, ele cansa pra você ler. Ele é belíssimo, mas você fala assim, não acabou ainda. Então, tem esse fator. Então, eu tenho que ser honesto aqui com vocês também. Tem esse fator, que ele é longo. Mas isso não é um problema pra quem gosta de história. Sim, com certeza. E tem mais texto também, né? Pelo que eu folhei, assim. Tem bastante imagem, só que em algumas partes tem... Acho que tipo essa página. Tem muito texto verbal, né? Em comparação com o todo, né? Parece não ser, mas pela duração, né? Da leitura, talvez seja um... Esse aqui é um livro que, por exemplo, tem bastante texto. Mas ele entra nessa categoria aí de 40 páginas, 40 e poucas páginas. Então, é um padrão internacional de livros infantis. Entendi. É mais ou menos essa quantidade, porque é uma leitura que dura ali 10 minutos, 15 minutos. Eu acho que esse também da tela de Lu, ele entra um pouco também bastante no o estilo que a Cacai tá trazendo, né? Acho que a maioria dos livros tem mais ou menos essa quantidade de páginas, bastante texto também. Eu tenho outros livros da editora, acompanho bastante. E todos têm algum fator cultural, né? Aqui eles falam desse pintor chinês conhecidíssimo, aí fala da história do tecido, aí fala de como que ela se conecta, aí tem um gato. Isso é muito interessante que você trouxe. Esses livros da Kaikai trazem bastante da cultura chinesa. E aí você está tentando trazer livros coreanos que também trazem as festividades, os mitos. Acho que também vai agregar bastante para o mercado brasileiro, né? Acho que sim. A gente teve aqui um exercício, tá? Aqui atrás da Bruna, né? O Sol e a Lua, que foi um livro da Yuna Kim. Eu trabalhei na revisão dele. Ele é um livro bilíngue. Ele conta essa história classicona. Eu acho que se alguém falar assim, conta um conto clássico coreano. O Sol e a Lua. Então, ele conta essa história. Mas ele, por exemplo, não teve uma continuação. Ele, então, não virou uma coleção, por mais que fosse uma intenção inicial. Se ele tivesse virado uma coleção, quem sabe a gente não teria tido outro movimento. Esse tipo de livro bilíngue já não teria sido muito mais
lido até hoje, mas ele é um livro que foi tentado em 2018 e não foi continuado. Então ele é um filho único, né? Se a gente fosse falar assim. Mas ele é um livro bilíngue e ele conta um conto clássico coreano. É a história do Sol e da Lua, que é o famoso como é que o Sol e a Lua surgiram no céu. E tem a história de um tigre que botou isso daí e é uma mãe solo com 2 crianças e... Essa história, na verdade, ela é bem mais feroz do que isso aqui. Isso aqui ficou bem bonitinho, na verdade. Nos contos coreanos, o negócio é bem mais feroz. Um bebê desaparece. Bom, acho que, infelizmente, caminhando para o final. Ok. Então, assim, a gente trouxe nesses 2 episódios um tema que muita gente não tem contato, que é a literatura infantil coreana, né? Muitos adultos não consomem isso. E agora, então, assim, momento sugestões. Para quem ouviu esses episódios, ficou, né, com essa curiosidade, por onde começar, qual livro infantil coreano, né, ler primeiro. Eu também estou bem curiosa porque, enfim, aí vai da perspectiva de cada um. Então, posso fazer uma lista por temas? Com certeza. Tá bom. Então, antes de chegar na Suzy, eu queria fazer a recomendação desse livro. Esse livro chama Consegue Ouvir Meu Coração, da Choará, que é da editora Caixote. Esse livro, ele é um livro-imagem. Ele conta a história dessa criança que vai para a escola. Veja, as coisas mais banais possíveis. Ele vai para a escola. E nesse percurso, ele sofre bullying. Isso está visualmente representado. E como ele lida com esse bullying, ele supera isso, a gente vê. E a gente sente o nosso coração mudando à medida que a história vai acontecendo. Então, esse aqui é um livro que fala sobre cuidado do coração infantil. Aqui, o Guarda-Chuva Verde, que também é um livro ilustrado. Esse aqui é do Yoon Dong-jae e Kim Jae-hong. Esse livro aqui, a professora Yoon traduziu. Ele conta a história de mais uma criança que vai à escola e no percurso da escola ela vê um mendigo. E esse dia tá chovendo. E quando ela vê esse mendigo, ela vê que as pessoas estão caçoando dele, tratando ele mal. E ela, enquanto sujeita, ela sente dó daquela situação. E ela entrega o guarda-chuva dela pra ele. Num ato dela de eu posso me molhar porque eu tô quase na escola. E aí, quando ela volta, ele deixou o guarda-chuva lá pra ela. Então, há um ato aí de entrega e devolução de gentileza. Reciprocidade. Vamos falar de confucionismo. Tem esse livro aqui também, Azul, Vermelho e Transpareço, que ele fala sobre as diferenças das crianças, como as crianças são diferentes. Então, eu acho interessante como essa autora, além de ela narrar isso, ela colocou visualmente essas crianças assim, ó. Nessa página, por exemplo, que a gente vira aqui, isso aqui é um papel vegetal, a gente vê as personagens aqui e a gente compõe essas personagens fazendo isso aqui, ó. A gente dá características a elas. Tem uma interatividade. Isso. Legal. E você vai compreendendo elas. Isso não quer dizer que elas sejam iguais, porque o que se celebra aqui é a diferença nesse livro, né? Vamos seguir. Tudo bem, são várias dicas. Eu tô amando. Fica à vontade, tá? Ok. Esse livro aqui, eu acho ele bem legal, porque ele fala sobre o encontro de 2 crianças. Agora é verão na Coreia, né? Nossa. Calor dos infernos, muita chuva. Então, assim, a cultura de ir pra piscina também é uma realidade, né? Aqui fala sobre esse dia de calor, onde tem muita gente entrando numa piscina. O livro Piscina, e Ji-hyun Lee. Aí a gente tem esse garotinho que tá desde o princípio. E aqui na capa a gente tem aqui, ó, um rosto. Ele vê isso aqui e fala, bom, a minha diversão acabou, né? Porque não tem espaço pra eu me divertir. Só que quando ele entra na piscina, olha o barulho dessa página, por mais que seja um livro-imagem, né? Você consegue ouvir, ecoa, como dizem lá no Nordeste, a zoada disso aqui. Ele vai encontrar o silêncio. Ou seja, ele vai encontrar o espaço onde ele vai curtir a piscina lá embaixo. E lá embaixo ele encontra uma companheirinha. É uma menina que também tá descendo para fazer o mesmo que ele. E juntos, eles imaginam o mundo lá. Então a gente tá falando aí de encontros e de coletivo, em alguma medida. Tem um coletivo barulhento lá em cima, mas eles também podem criar um coletivo aqui embaixo, que eles criam um mundo de peixes diferentes, né? E a autora gosta de enfatizar o fato de... É como no mesmo lugar, numa piscina, a gente consegue ter
tanto barulho e movimento lá em cima e tanta quietude lá embaixo. Por mais que esteja um monte de movimento. Tudo é muito silencioso lá embaixo. E esse tá saindo do forninho agora, né, Luiz? O Piscina tá saindo agora, dia 18, amanhã, pela Companhia das Letrinhas. Hoje é dia 17, certo? Isso, 18 de julho, então vai estar lançando Piscina, gente. Esse daqui, que é um clássico já, né? Rio, da Suzy Lee. Esse aqui é um livro sobre um cachorro abandonado, maltratado, que ele é adotado por um tempo. Por uma família. Essa família dá nome a ele. Eu gosto muito do título em coreano. Kang. Tem um I. Ele ganhou um sujeito. Esse rio ganhou um sujeito. Ele é o rio, né? Kang. E ele ganha esse nome de duas crianças que têm o nome de mar e montanha. E o gato chama neve, nuvem. E os cachorros do vizinho chamam raio e trovão. Enfim, esses elementos da natureza e os sujeitos da terra, né? Conectados. Então, esse animal que foi abandonado, maltratado, ele se diverte muito ao ponto de que ele esquece fome, sede, tá tudo perfeito. Aí essas crianças vão embora. Só que esse cachorro adoece e vem a falecer. Eu não tenho problema com falar, porque eu não acredito que existe spoiler em literatura. Pra mim, literatura é o durante. Se você quer ler literatura e não quer saber do final, você fica assim, gente, mas o importante é o que acontece durante, não o final. Então, esse cachorro, pra ele chegar na morte dele, ele viu tudo que ele viveu aqui com essas crianças e a gente chega no final que nem ele, leve. A gente fica triste com a ida dele, mas é leve porque ele foi cuidado. Porque ele viveu num tempinho muita felicidade, muita brincadeira. Ele ganhou um nome. Ele não é só o cachorro preto. Ele ganhou um nome, então ele teve um momento dele e a gente tem um momento com ele. E aí a gente sente a mesma coisa que eu falei, a gente projeta. Isso que você falou do Rio agora, do final, que é triste. Nossa, acaba com a gente, né? Outros livros coreano infantil também tem esse final triste. Tem alguma resistência, assim, com o público brasileiro? Não, nenhum. Esse livro não tem resistência nenhuma. Que bom. Esse livro, na verdade, as pessoas se emocionam. Interessante. Eu acho que, por exemplo, o Rio mesmo, ele mostra um pouco pra criança. Essa é uma realidade que muitas crianças vivem, né? De acabar tendo que se dizer adeus pro seu animal de estimação. Entendeu? Então, assim, acho que é um tema importante também de trazer pra infância, né? Não precisa tapar o sol com a peneira. Fala o que acontece e faz, como você falou, o importante é o processo. Né? Chamam de temas tabus, né? Que não pode falar com criança de morte, não pode falar com criança disso, de aquilo. Aí você fala, por quê? Não. Ela pode ser cuidada, mas isso é um fato real, isso existe. E ela vai viver isso eventualmente. Seja com o cachorro, seja com a avó, seja com o tio, seja com o pai. Então, existe aí uma realidade que a gente não pode escapar. Sim. E a Suzy Lee contou aqui nessa história, com um pouquinho de palavras e muito espaço em branco no livro. A gente vive esse processo de ganhar um nome, brincar muito depois de muito maltrato. E a gente, como se a gente chegasse num sublime. E aí as crianças têm que ir embora porque acabou as férias. E aí ele fica abandonado. Então ele sente o quê? Saudade, né? Que é essa palavra que tem lá no coreano. É bogospo. E aqui a gente tem saudade. Como você coloca esse sentimento? Aí na ilustração tá lá o sentimento da saudade. É aquela saudade daquele cachorro. Aí a gente sente também, porque a gente também brincou com ele. Acho incrível, acho que é muito tocante esse livro. Todo mundo tem que ler. Recomendação, então. Então é o top 1. Bom, então, por último, só pra não dizer que eu não falei. Tinha que ter, né? Sim. Balas Mágicas, junto com o irmãozinho, eu sou cachorro. Esse livro aqui, como a gente mencionou antes, é sobre relação familiar, né? E o Tonton, esse garoto que tem mais ou menos uns 10, 11, 12... O número não importa muito, mas a gente já sabe que ele já saiu da fase infância. Ele é muito só. E ele começa a história dizendo que gosta de brincar sozinho. Uma criança gosta de brincar sozinha, né? Ele diz, eu brinco sozinho. E tudo bem. Só que não tá tudo bem, ele é uma criança. E a gente vê que ele tá muito triste brincando. O cachorro dele tá triste e lá atrás tem as crianças brincando. A carinha dele, gente. Ai, dá um dó. Essa artista, a Bequina, ela faz uso da fotografia de bonecos moldados. Então ela usa a perspectiva da fotografia de foco e não foco. O que não tá em foco faz parte da cena como algo fazendo barulho naquele background, né? Para aquilo que tá no foco, que é o que você tem que prestar atenção. Só que o que tá aqui fora do foco
tá presente. Então, você tá vendo também. Então, o que ele diz aqui de, eu nem acho tão interessante brincar de bola. Você fala assim, será? Por que isso aqui tá sendo mostrado? E aí você vai identificando, né, nessa relação com as balas mágicas, né? Que é entrar no lúdico, né? Você botar uma bala na boca e escutar um sofá falando que não quer mais que o pai fique peidando lá. Que você escuta, por exemplo... Deixa eu passar aqui um pouquinho. Tem um sofá, né? Aí você conversa com seu cachorro depois de 8 anos, né? Seu cachorro começa a falar. Ele fala que ele tá velho, que ele tá sem paciência pra fazer isso e aquilo. Tira a minha coleira, né? E aí você vê que eles estão se comunicando pela primeira vez. E o que será que é essa comunicação? Esse garoto está criando vínculos com coisas, com animais. Então, ele está se vinculando quando ele começa dizendo que gosta de brincar sozinho. E nessa página clássica, todo mundo que olha para esse livro fica, meu Deus, quanta coisa! Que é a página do pai cobrando a ele, né? O pai dele chega em casa e fala, Dom. E ele diz, é o papai. Aí vem uma página inteira de cobrança. Você para pra pensar, qual é a criança que não ouviu essa página inteira? Várias vezes, né? Às vezes, várias vezes no mesmo dia. No mesmo dia, né? Antes de dormir, na hora que acorda. Já escovou o dente? Já fez isso? Já fez aquilo? Já fez aquilo? E ele fica tão moído que ele bota pra dentro uma balinha que tem essa aparência do pai e começa a ouvir o que é que o pai sente. Então, as relações que ele estabelece vão se tornando mais complexas. Ele começa a ouvir o que o pai sente sem o pai falar. Até o momento que ele estabelece um vínculo de amizade mesmo e ele deixa de brincar sozinho. E ele pergunta, quer brincar comigo? Então, esse aqui é um livro que fala sobre família, que fala sobre infância cuidada, infância que não é desleixada, mas é uma infância que precisa ser cuidada. E isso lança um olhar também pra gente de, será que eu tô prestando atenção em mim, em como eu me sinto? Mais uma vez, a leitura é sobre nós. Então, eu acho que essa aqui seria a minha última recomendação com Pazinho. Eu sou cachorro também da Bequiná. Só fazer um adendo que os livros da Bequiná, como você tinha falado, ela faz essa coisa da fotografia, né? E ela mesma que faz os personagens, monta tudo, um cenário, uma coisa linda, incrível. E recentemente teve até uma exposição, né, na Coreia. Abriu mês passado uma exposição dela lá em Seul, que é celebrando... Eu não sei se ela fez, eu acho que sim, 20 anos. A Suzeli fez 20 anos de carreira no passado. Eu acho que a Bequiná tá fazendo 20 também, porque elas se lançaram mais ou menos nesse mesmo período. E agora abriu uma grande exposição da Bequiná. E as obras delas estão no lugar também onde deveriam estar, que é um museu. É uma galeria. Uma galeria de arte muito linda. É uma coisa que a gente deveria ter aqui com os nossos artistas, inclusive. Sim. Então, as crianças que chegam nas galerias de literatura infantil na Coreia, curiosidade, tem um espaço para elas interagirem, mas as obras estão expostas na altura das crianças. Olha o Bang Joon-ho aí. Aí você tem que baixar para ver a pintura, você tem que baixar para ver a fotografia, você tem que sentar numa cadeirinha infantil para pegar o livro e ler. Então, é tudo feito para elas. E pra gente se colocar no lugar delas também. Então, eu acho que isso aí é o Bang Joon-ho tá presente até agora. É uma lição, né, pra gente aqui também. Tomar, sei lá, a nossa perspectiva com relação às crianças também, né? Acho muito interessante. Com as crianças, e aqui uma defesa, né? E com a gente. Com certeza, com a criança que a gente tem isso aqui dentro. Que a gente, eu acho que a Denise falou no começo, quando eu fui criança, né? Aí, a gente é criança todo dia, gente. Então, a gente tem que mirabolar alguma coisa por dia, a gente tem que criar alguma coisa todo dia, a gente tem que fazer uma solução ali criativa todo dia. E isso é infância pura, porque é infância que pega uma coisa com a outra e junta. É em criança que faz isso, que pega uma areia, que pega um fio, que pega uma caixa, que transforma uma caixa numa casa. É criança que pega um Lego e desmonta, porque é muito mais interessante o Lego desmontado. É criança que pega a embalagem do brinquedo e brinca com a embalagem, não com o brinquedo. Então, é uma coisa que a gente tá dentro da gente, que a gente às vezes não ouve. E lendo um livro desse, a gente ouve. É que quando a gente fica adulto, a gente fica chato, né? A gente sente essa pressão, essa coisa, e a gente quer reprimir essa criança interior. A gente é obrigado. A gente tem que fazer isso, né? Infelizmente. Mas vamos ler bastante livros infantis e ter esses momentos, né? Nos permitir também. Nos permitir, por favor. Isso. Luiz, muito obrigada. Foi incrível. Mais uma vez, assim. A gente espera que a gente possa trazer você em outros episódios também. A gente
desejo, assim, super sucesso. Que, assim, a empreitada aí em levar os livros brasileiros também pra Coreia aconteça também. E, querendo ou não, assim, se surgir a oportunidade também, você trazer também literaturas mais pro público adulto, por que não, né? A gente sabe que é muito trabalho. Mas a gente confia muito em você e no seu trabalho. A gente confia muito. Obrigado. E vamos continuar também ali com as nossas aulas. Com certeza. E assim, foi incrível. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Muito obrigado a Luiz. você, gente. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, esse conhecimento. Eu acho que essa iniciativa vem no momento correto, como eu falei para vocês. Muita coisa está acontecendo com a literatura coreana chegando. Gêneros diversos, né? A gente acabou uma disciplina sobre gêneros de literatura coreana. E pensar que tem o ficcional, tem o não ficcional. E que essa literatura está chegando sem pessoas que consigam falar disso. Porque desconhecem a cultura. E eu acho que o espaço que vocês criam é um espaço interessante para especializado, de pessoas que vêm dessa formação, que entende disso, que entende a história da literatura coreana, desde a clássica, a moderna e para a contemporânea, e poder discutir isso com um pouco mais de conhecimento cultural, porque as pessoas estão a fim de conhecer a cultura. Sim. Então, se tem esse contexto que você conta, como eu falei, a narrativa da coisa, eu acho que isso é bem interessante. E esses livros vão ser melhor lidos, se melhor guiados por um olhar mais especializado. Mais fundamentado também, né? Fundamentado, com conhecimento de vivência da cultura. Então, uma página, por exemplo, de um livro ficcional ou não ficcional, lido por uma pessoa que não conhece a cultura coreana, pode soar de uma maneira. Agora, quando alguém que tem algum conhecimento e lança para esse leitor, seja agora pelo podcast, ela vai chegar no livro de outra maneira. Ela vai ler outro livro, ela vai falar, eu não li esse livro. Eu vou ler agora, de verdade. Foi Assim isso que motivou a gente a fazer isso. Assim a gente espera. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, Luiz. Então, encerramos mais um episódio. Muito, muito obrigada mesmo. E a gente se vê no próximo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.